Olá, alunos do curso de Ciências Agrárias, aqui é o professor Afrânio. Esse vídeo eu vou tratar com vocês sobre a unidade 2 do nosso ambiente virtual, que fala sobre o intemperismo e a formação do solo. Então, eu vou comentar um pouco aqui sobre o material que está no guia de estudo, sobre o que está escrito lá. Vou tentar, de forma mais objetiva, explicar os principais pontos. Então, a gente começa falando um pouco aqui sobre o objetivo dessa unidade, né? Então, nessa unidade, nós vamos mostrar como as rochas e minerais vão sofrendo alterações físicas, químicas e mineralógicas, dando origem aos sedimentos e também como os sedimentos, por ação da pedogênese, se transformam em solo. Então, notem aí que na unidade anterior, né, na primeira unidade lá, nós vimos a parte de histórico da ciência do solo e depois noções de geologia. Nesse tópico de noções de geologia, vocês relembraram lá o ciclo das rochas e os tipos de rocha. Por que isso é importante? Porque nessa unidade agora de intemperismo e formação do solo, nós vamos conhecer quais os processos são responsáveis por essa fragmentação, por essa destruição das rochas que formam o solo. Então já adianto para vocês aqui que esse processo responsável por essa fragmentação é o que nós conhecemos como intemperismo. Tá? Então, o que é o intemperismo? Aqui, a definição aqui, ó. É um conjunto de reações físicas, químicas e físico-químicas que, atuando sobre a rocha consolidada, ou seja, aquela rocha lá sem nenhuma alteração ainda, transforma ela no material friável. O que é um material friável? Você olha um pedaço de rocha, mas quando você coloca na mão ele está mais leve, né? Ele já perdeu bastante coisa, ele continua com a mesma forma, mas ele já perdeu algumas substâncias ali, né, que transforma ele num material friável. Tá? Então, a rocha consolidada é transformada em material friável, solto, semi-consolidado, ou seja, já não é aquele blocão, já é uma coisa quebrada, fragmentada, né? E que por ação da pedogênese, que a gente vai ver mais à frente aí, vai formar o solo. Tá? Então, essa é a definição de intemperismo. Didaticamente, a gente divide o intemperismo em físico, químico e biológico. Tá? Por que eu falei didático? Porque a gente vai ver mais à frente aí que esses processos eles ocorrem de forma simultânea. Então não tem uma determinada etapa que está havendo o intemperismo químico, depois o físico e o biológico. Eles agem de forma conjunta. Tá? Então o intemperismo físico, ó, é a desintegração, né, que quebra a rocha ou fragmenta por processos mecânicos sem que ocorram alterações em sua composição química ou mineralógica. Ou seja, a rocha é um blocão grande, gigante, ela é quebrada. Tá? Então isso é uma fragmentação. Ela não ganhou nem perdeu nada dos minerais que estavam presentes ali. Ela apenas fragmentou. Não houve alteração na sua composição química. Né? Como que isso ocorre? Então, na prática, né, existe a expansão e a contração térmica dos materiais rochosos por causa da variação de temperatura. Então a rocha durante o dia ela está sendo aquecida, ela esquenta por conta do calor e de noite ela esfria. Então esses diferentes minerais que estão lá dentro, eles têm um coeficiente de dilatação. Né? Para a gente entender isso, né, por que um azulejo, uma cerâmica tem um espaço entre elas? Porque ela contrai e dilata. Se for uma pertinho da outra, o piso ele acaba cedendo, né? Uma encosta na outra e levanta, né? Fica tudo solto. Por quê? Porque na composição desse material, ele reage. Quando está frio, ele se contrai, quando está quente, ele esquenta. Nas rochas acontece a mesma coisa. Então, esses ciclos de esquentar, esfriar, contando que dentro da rocha tem diferentes minerais, cada mineral responde de forma diferente nesse ciclo de calor e frio, a rocha ela acaba trincando, ela acaba fragmentando. Né? Então também existe a mudança de umidade, né? A rocha ela é molhada, ela é seca, congelamento em locais onde a água congela. Então uma fraturazinha na rocha, a água entra ali, esfria, ela congela. Né? Vocês sabem o que acontece quando a gente enche uma garrafa de água até a boca e coloca no congelador. Ela vai quebrar, por quê? Porque vai aumentar de volume aquela água ali e o recipiente não comporta. Então, na rocha é a mesma coisa. Né? E também existe a cristalização de sais dissolvidos na água.
A água da chuva ela não é uma água pura, não é só H2O, tem sais ali. Então, esse conjunto de coisas faz com que a rocha fragmente, e aconteça o que nós chamamos de intemperismo físico. Tá? Já o intemperismo químico, aí já é diferente, já promove alterações químicas dos minerais que estão formando a rocha. E essas alterações criam o aparecimento de novos minerais. Tá? Então, o principal agente do intemperismo químico é a água da chuva. Então, a gente já viu o intemperismo físico, a rocha consolidada. Esquenta, esfria, molha, seca, ela trinca. Quando ela trinca, quando acontece uma fissura, a água da chuva entra ali. Aquela água, como ela não é uma água pura, ela é uma água ácida, ela vai começar a reagir, vai acontecer uma reação química da água com as partículas ali da rocha. E aí começa o processo que a gente conhece como intemperismo químico. E aí essa alteração na rocha cria espaço para crescimento de musgos, de algas, pequenas plantinhas que a raiz já vai infiltrando ali, vai aproveitando aqueles nutrientes que estão naquela água ali, naquela fissura, e aí vai acontecendo o intemperismo biológico que a gente falou aqui no início aqui, tá? Então, esse ciclo de mudanças químicas, físicas nas rochas, que vai degradando ela, vai decompondo, é o que nós chamamos do processo de intemperismo. Tá? Então, é importante entender aí o que é o intemperismo e os tipos de intemperismo. Depois, é importante também a gente tratar, que a gente vai ver na parte de formação do solo, que esse processo aí de intemperismo, ele acontece em conjunto, no ambiente em que nós chamamos de fatores de formação do solo. Tá? Então, existem algumas variáveis que precisam estar ali presentes, e que a variação delas faz com que nós tenhamos solos diferentes. Então, nós temos 5 fatores de formação do solo. Quais são os fatores de formação? Nós temos a rocha, o material de origem, vamos chamar de material de origem. Nós temos o relevo, nós temos o clima, os organismos e o tempo. Então, esses são as variáveis que formam o conjunto de variáveis responsáveis pela formação do solo. Então, se a gente pensar, eu falei aí do clima, vocês acham que um solo formado num local onde chove muito e é muito quente, ele vai ser igual num local onde é mais seco, que quase não tem chuva? Não vai ser igual. Por quê? Porque se a gente já viu aí que o intemperismo químico, o principal agente dele é a água da chuva, num local onde quase não chove, o intemperismo químico ele não vai ser tão pronunciado, ele não vai ser tão forte. Então vai prevalecer nesses locais, como em regiões de deserto, o intemperismo físico. Lá quase não tem água, quase não tem vegetação. Então como é que forma o solo lá num ambiente como esse? Ele vai formar basicamente, por atuação maior do intemperismo físico, porque no deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. E aí essas rochas elas vão fazendo aquelas trincas lá e o intemperismo químico é quase inexistente. Tá? Já no local onde chove muito e faz calor, a gente vai ter a presença dos dois tipos de intemperismo. Intemperismo físico, fragmentando a rocha, e o intemperismo químico pela ação da água. E aí esse conjunto de alterações vai prevalecer, vai permitir a formação do o aparecimento do intemperismo biológico também. Tá? Então os fatores de formação são 5, e nesses fatores de formação nós temos também os processos de formação. O que são os processos de formação? A adição, a remoção, a transformação e a translocação. Então, quando o solo está sendo formado, quando esse material que deixou de ser uma rocha, ele começa a ser trincado, fragmentado, vai acontecendo processos dentro do solo. Adição. As plantas que estão crescendo na superfície ali vão depositando as folhinhas ali que vão virando matéria orgânica. Então, por isso que os solos, na superfície deles, é mais escuro, porque é mais rico em matéria orgânica.
a água da chuva que vai reagindo com os minerais da rocha, ela vai escorrendo e vai levando embora alguns minerais, alguns nutrientes ali, né? E isso é o que nós chamamos de remoção. Então, a rocha que dá origem, às vezes, ela é uma rocha quimicamente muito fértil, muito rica em nutrientes. Mas o intemperismo lava tanto ela que quando o solo é formado, forma um solo pobre, como é característica dos nossos solos aqui de terra firme. Eles são pobres em bases, né? Em cálcio, em magnésio, em potássio, porque o pouco que tinha nessas rochas, durante o processo de intemperismo, foi levado. A translocação, existe mudança de material de um lugar para o outro quando a rocha vai se fragmentando, o solo vai sendo formado. E a transformação, nós já falamos aí, acontece a transformação de minerais primários em minerais secundários. Então, esse conjunto todo de alterações que dá o start quando a rocha começa a ser atacada pelo intemperismo e termina quando nós temos aquele barrancão lá, aquele solo gigantesco formado, que a gente vai cavando, cavando e parece que não tem fim, né? Mas aquilo ali um dia foi uma rocha consolidada. Tá? Então, nessa unidade, é interessante que vocês entendam o processo de intemperismo, né? Tem que terminar sabendo o que é o intemperismo, quais são os tipos, né? Quais são as variáveis que atuam ali, que eu falei um pouco sobre esquentar, esfriar, dilatação coeficiente de dilatação dos minerais, né? As reações químicas que acontecem com a água da chuva, por isso que vocês têm tanta química no curso, porque a gente vai ver um pouco, tá? Entender a atuação isolada de cada um desses fatores de formação. Então leiam aí o guia para saber a ação do clima, como que o clima interage na formação do solo, os organismos, tá? O relevo, o material de origem, né? A gente pode ter todas as outras variáveis iguais, mas se a gente tiver uma rocha ígnea, em outro lugar a gente tiver uma rocha sedimentar, nós vamos ter solos diferentes, porque o material de origem, ele mudou. Mudou o relevo, o local que é plano, o local que tem uma declividade maior, já muda o solo. Faça um teste, vá para um lugar alto, cave um pouco, depois vá para um lugar bem baixinho, na beira do rio e cave, que você vai ver a diferença. Qual foi a diferença aí? Mudou o relevo e mudou o material de origem, de formação do solo. Tá? E os processos de formação, é importante vocês saberem também os 4, adição, remoção, transformação e translocação. Ok? Então, qualquer coisa, gente, não deixem de entrar em contato, não deixem de ler o material, ler as aulas que eu estou preparando, e qualquer dúvida, me procure os tutores de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.